Estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema desse quarto trimestre do ano 2023 é Até os Confins da Terra, proclamando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar na lição de número 4, que é a continuação do tema que falamos a semana passada, missões transculturais no Novo Testamento. Devemos lembrar que a semana passada tratamos de missões transculturais no Antigo Testamento e usamos o exemplo de Elias sendo enviado à viúva de Serepta. Também temos o caso de Jonas, que foi até Nínive, demonstrando assim o interesse de Deus pelas demais nações. Desde Abraão, o interesse de Deus sempre foi alcançar todas as famílias da terra, que Deus mesmo declarou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas são missões transculturais do Antigo Testamento. Agora, no Novo, vamos encontrar mais material sobre missões transculturais. E por que não falar do grande apóstolo Paulo, que foi levado aos gentios como apóstolo dos gentios? Vamos então ao texto áureo da nossa lição. É o texto áureo que para mim é o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo. Note que não amou os judeus apenas, mas amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Qual é a verdade prática desse verso? É que a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. Deus enviou o seu filho ao mundo. E também da igreja sucessora dessa sublime tarefa, como Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Vamos à leitura bíblica em classe. Leiamos Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, e Lucas capítulo 4, que é o cumprimento da profecia de Isaías. Isaías 61, 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, verso 7 até o verso 20, lemos: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e agora a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Isso aconteceu na sinagoga de Nazaré, onde Jesus costumava a cada sábado ir, e ali aconteceu isso, e Jesus vai, o texto aqui parou, mas Jesus vai acrescentar: hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa escritura. Vamos então começar com o comentário. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, e a palavra enviado é Siloé, o Siloé de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade.
que envolve todos os seus seguidores. Portanto, todo seguidor de Jesus tem que continuar a obra do seu mestre, levando o evangelho. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, versículo de número 19. O propósito de Jesus é fazer de cada um de nós pescadores de homens, pescadores das almas dos homens. Por isso, devemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos chegam, os livros do Atos dos Apóstolos, que mostra a continuidade da obra de Cristo, as cartas, tanto as paulinas quanto as gerais, e por que não falar do Apocalipse, onde haverá todos os povos, nações e línguas diante do trono. Tudo isso são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. A palavra-chave aqui é o Novo Testamento. Vamos então ao primeiro ponto. Temos um Deus missionário, revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. João, capítulo 20, verso de número 21, e João, capítulo 3, verso 16. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino. Porém, Israel não o alcançou. Todavia, agora, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento, é o ponto 2 aqui. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus agora preparou e organizou um novo povo, a igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Por isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o primeiro missionário aqui por excelência. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Vamos à igreja à luz desta revelação. À luz dessa revelação bíblica, e a de um Deus missionário que encontramos nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa que ainda não foi acabada, ou seja, uma tarefa inacabada. E essa tarefa é anunciar o Evangelho a toda criatura. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão, que esse Filho passou a sua igreja, a igreja do Novo Testamento, e atualmente perdura com a missão primária da igreja na atualidade. Sinopse do tópico 1, a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, nos revela um Deus missionário. Vamos agora ao ponto 2, missões nos Evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, vamos começar nos Evangelhos. De acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão pelas almas dos homens, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Como ele disse, o Espírito do Senhor
estava sobre mim, pois me enviou para anunciar o evangelho aos quebrantados de coração. Essa natureza missionária também pode ser visto na formação dos próprios evangelhos, à medida que eles foram produzidos sobre a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. E é esse o propósito dos evangelhos, não é aumentar o nosso conhecimento bíblico, mas sim conhecer o Salvador que é Jesus, conforme João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é por acaso que cada um dos evangelistas nos evangelhos é concluído também com o mandato da grande comissão. Mateus 28:18-20, vemos aí a grande comissão de ir, fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15, portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas 24:44-48, mandou que se pregasse o batismo de arrependimento. João 20, verso 21-23, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Está aí a natureza missionária de cada um dos evangelistas. Vamos também falar do livro de Atos, e mais especificamente aqui falando dos missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Vemos Filipe, Atos capítulo 8, que foi um missionário transcultural à igreja primitiva. Ele foi tanto a Samaria, como também depois foi enviado a uma estrada deserta de Gaza, aonde havia região dos filisteus ali, aonde pôde encontrar um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes, que vinha no seu carro lendo o profeta Isaías. E Filipe se aproximou do carro e fez uma pergunta: entendes tu que lês? Ele falou: como entenderei se alguém não me ensinar? E Filipe subiu ao carro e foi explicando. Mais adiante encontraram água, e o eunuco mostrou o desejo de se batizar. E Filipe disse: ali, se tu creres de todo o teu coração. E o homem faz a confissão de fé: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Imediatamente, Filipe mandou parar o carro, desceram ambos as águas, e o eunuco foi batizado e foi adiante, agora feliz como um verdadeiro cristão. Outro episódio importante é o próprio apóstolo Pedro, que reconheceu que Deus não faz acepção de pessoas e todos os seres humanos são alvos do seu amor. Pedro teve aquela visão enquanto lhe preparavam o almoço: mata e come, e ele disse: nunca comi nada imundo, e aquilo significava que ele iria à casa de Cornélio, o centurião romano. Todos os seres aqui mostram claramente que eles são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade. Na verdade, Atos capítulo 8, nós temos o eunuco, superintendente dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes, descendentes aqui de Cã, filho de Noé. Em Atos capítulo 9, vemos a conversão de Saulo de Tarso, que é descendente da tribo de Benjamim, semita, não é? Então temos o filho de Sem aqui atingido. Então, Atos 8, filho Cã, descendentes de Cã, do filho, Atos 9, Saulo de Tarso, descendentes semitas, e Atos capítulo 10, vemos aqui a Cornélio, centurião da corte romana, descendentes de Jafé. Então temos Atos 8, 9 e 10, os três filhos de Noé, que deram as gerações após o dilúvio. Então temos os descendentes de Cã sendo atingidos em Atos 8. Os descendentes de Sem,
através de Saulo de Tarso, e os descendentes de Jafé, através de Cornélio, centurião romano. Isso mostra a universalidade e o desejo de Deus em alcançar todos os povos, independente de sua nacionalidade. Vivemos isso, Atos 10, 34 e 35, e Atos 11, 17 a verso 18. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. No Atos, ainda vemos o trabalho missionário de Paulo e Barnabé. Separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles. O apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos, vemos que através de suas atividades missionárias e ministeriais, a primeira igreja se estende a todos os povos, culturas e nações naquela época. Nesse contexto, temos Barnabé indo para Antioquia da Síria para ajudar os novos convertidos. E lembre-se que foi em Antioquia da Síria que os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Barnabé foi buscar a Saulo e trouxe ele também para estar na igreja de Antioquia, para juntamente com Paulo e pelo poder do Espírito Santo usarem como um campo missionário. E foi de Antioquia da Síria que foi enviado Saulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo tinha. Ali estava a primeira igreja missionária, uma igreja de natureza gentílica, que havia não só judeus, mas também já alguns gentios. A sinopse, tópico 2, nos diz, nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Vamos agora ao terceiro ponto dessa lição. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, que escreveu suas epístolas como um missionário se preocupando com o trabalho entre gentios, pelas igrejas por onde ele passou, plantando igrejas, agora, ao escrever suas cartas, o seu objetivo missionário era instruir os novos convertidos nos assuntos doutrinários e práticos. As igrejas que ele plantava, por exemplo, ele mandava cartas como Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, aos Tessalonicenses, e a carta aos Romanos, que é uma carta que mostra o evangelho que Paulo pregava. Mostra no livro ou na carta aos Romanos, Paulo descreve primeiro a universalidade do pecado, concluindo que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Depois Paulo descreve a justificação pela fé, que é o processo de salvação que é ensinado nessa carta, onde Paulo declara de fé em fé, não é? Porque no Evangelho está o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também a carta aos Efésios, que traz a unidade da igreja a partir da queda do muro de separação entre judeus e gentios, fazendo dos dois povos um só. A carta de Colossenses, onde Cristo é o cabeça. As cartas de Timóteo e Tito lidam também com as qualificações de salvação e vocação dos líderes da igreja, plantados para dirigir assuntos de uma igreja local. Falemos agora no ponto 2 das cartas gerais, as epístolas que dão testemunhos sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, que demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a superioridade da nova aliança e a superioridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual, uma vez aceita, nos mostra também a missão de Deus de nos levar para o centro da sua vontade, para que nós realizemos a sua obra como lhe agrada. Hebreus 13, 20, lemos de um novo e vivo caminho do sangue do concerto eterno. A carta de Tiago, que contém que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
uma sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo e não sermos apenas ouvintes, mas acima de tudo praticantes, com uma fé viva, controlando a língua, como Tiago diz no capítulo 3 da sua epístola, e também levando o Evangelho, nos submetendo a Deus. As cartas de Pedro asseguram uma esperança viva e a nova posição do povo de Deus, sem contar as cartas de João, que fala do grande amor de Deus para com cada um de nós. E sabemos que estamos nele quando nós amamos. E por que não falar também do Apocalipse, aqui que é o ponto 3. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. A carta às 7 igrejas, localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, mostra o caráter missionário e como essas igrejas também são vistas como igrejas missionárias. E nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa para a salvação de todos. Ao que vencer, darei da árvore da vida. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Ao que vencer, escreverei o seu nome numa pedra branca, da qual nunca sairá de lá. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, permitirei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Centenas de promessas maravilhosas àqueles que vão vencer, que se interessa também no Apocalipse a salvação de todos os homens. Diante do trono estava todos os povos, línguas, nações, todos ali diante do trono. Então, na sinopse do tópico 2, vemos que nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro do Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Vamos agora à conclusão dessa lição. Bom, tentamos cobrir dos evangelhos ao Apocalipse, mostrando no Novo Testamento clara a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída, por meio da sublime tarefa divina, missionária, de ir e proclamar o Evangelho. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o preço de nossos pecados, de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo nós agora como cooperadores na obra da redenção a toda a sua criação. Por isso que devemos ir pegar a toda criatura decaída, prisioneira de Satanás, a qual Cristo deseja libertar. Ora, se missões nasce do coração de Deus, elas também devem estar no coração daquele a quem ama a obra missionária. Queremos atingir os povos, queremos levar o Evangelho de Cristo e proclamar o Evangelho a todas as gentes, a todos os povos. Amém? Vamos passar agora para a revisão do conteúdo dessa lição através de perguntas. Nós temos 5 perguntas que vamos responder e reforçar aquilo que tivemos vendo nessa lição. Primeiro, por que podemos dizer que a Bíblia é um livro eminentemente missionário? Vamos então à resposta a essa pergunta. A Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário que envia as pessoas. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O enviar é ser missionário. Amém? Deus está enviando e continua enviando pessoas. Vamos à segunda pergunta. Qual é a tarefa inacabada da Igreja de Cristo? Essa tarefa, que ainda não conseguimos concluir, é anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, verso 9. A Igreja está na terra para proclamar o Evangelho de Cristo. Vamos à terceira pergunta.
como a natureza missionária na formação dos evangelhos pode ser vista? Vamos à resposta. A natureza missionária pode ser vista na formação do evangelho à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. E conhecendo ele, crendo nele e tendo a vida eterna. João 8, 32, João 20, verso 31. E essa é a razão que o evangelho foi produzido. Vamos à quarta pergunta. Segunda lição: quem foi o primeiro missionário transcultural da igreja? E aqui, o primeiro missionário transcultural da igreja, já encontramos na pessoa de Felipe, que foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, seguido de Pedro, em Atos, capítulo 10, e seguido de Paulo e Barnabé, em Atos, capítulo 13, ao 15, não é? Depois do 16, Paulo e Silas, e assim por diante. Amém? Vamos à quinta pergunta. Qual era o objetivo missionário do apóstolo Paulo com as suas cartas? Bom, seu objetivo missionário era instruir os irmãos acerca de diferentes assuntos, tanto teológicos, quanto práticos, quanto doutrinários, as igrejas pelas quais Paulo passava e as igrejas a qual Deus tinha dado a graça ao apóstolo de plantá-las. Bom, espero que você tenha gostado dessa lição e que você possa estudar e aprender cada vez mais na nossa escola bíblica dominical. Semana que vem nós vamos cobrir a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Uma perspectiva pentecostal de missões. Missões se faz com o poder e a graça do Espírito Santo. E nós falaremos disso na próxima lição. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, divulgue esse canal. Quanto às lições bíblicas, nós sempre estamos 2 semanas atrasados devido ao fato de as lições demorarem para chegar aqui para nós nos Estados Unidos. Mas você pode estudar, você pode meditar nessas lições e aprender cada vez mais acerca da obra missionária. O importante é que cada um de nós seja um instrumento de Deus para proclamar e anunciar o evangelho até os confins da terra. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa lição da nossa escola bíblica dominical. Pai querido, graças te damos por tudo o que pudemos ver, ouvir e aprender aqui nessa lição. Coloca em nosso coração o desejo cada vez mais forte de levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Que pela tua graça, pelo teu amor, nós possamos ser um instrumento para que o evangelho de Cristo Jesus chegue a todos os povos, nações, línguas e tribos da terra. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Quero lhe convidar para acionar o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, clique no playlist. Você vai encontrar mais de 200 pastas, com mais de 5.300 vídeos, aonde nós vamos ao comentário da Bíblia, Bíblia lida, a uma visão panorâmica, aulas de teologia, aulas da escola bíblica dominical. É muito material para você. E você pode acionar todo esse material, aprender e estudar a Bíblia. Se você for na primeira pasta, descendo lá no seu computador, o Instagram, ou o que você usar, né? iPad ou telefone,
Desce e procura a primeira pasta. Lá embaixo está o Evangelho de Mateus. Nós comentamos Mateus ao Apocalipse e de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia é comentada para você. E se você chegar nas pastas, a Bíblia, ali nós lemos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, e divulgue entre amigos, familiares, entre aqueles irmãos que realmente gostam de estudar a Bíblia. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais essa aula, Pastor Eugênio Piacentini.